Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Você já deve ter visto em algum diagrama um componente com a referência DNP, e ao procurar esse componente na PCB, não achou nada. Ou essa mesma referência às vezes é usada para um resistor, outra vez para um capacitor, indutor, enfim. Que raios de componente é esse? É sobre isso que eu vou falar agora. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que se você não sabe o valor do componente para colocar no lugar do DNP, fique tranquilo, nem o próprio fabricante sabe. É isso mesmo. E não pense mal do fabricante. Você também já usou um DNP na sua vida? Se não usou ainda, um dia vai usar. Eu mesmo já usei vários. A sigla DNP significa Do Not Populated. Isso é, não montado ou não colocado, placed. Mas por que o fabricante vai deixar um local para a montagem de um componente que nem é montado? As razões podem ser muitas. A principal delas é quando o fabricante projeta uma placa para mais de uma aplicação. Então, esses componentes DNPs serão montados para algumas aplicações e para outras não. Viu? É uma explicação bem simples. Assim, o fabricante só manda fazer um tipo de placa para mais de uma aplicação. Com certeza vai sair mais barato. Na figura está montado um conector micro USB, mas a PCB está prontinha para receber um conector USB-C. Outro tipo bastante comum é usar o componente DNP conforme o tipo de CI ou componente usado. Dependendo do fabricante, alguns componentes devem mudar os periféricos para a mesma aplicação. Você mesmo já deve ter passado por isso. O projeto estava todo desenhado para um CI ou transistor e você teve que comprar o equivalente. Aí teve que fazer aquela adaptaçãozinha. Muitos ficam até envergonhados por fazer isso. Então, não fique mais, porque até os grandes fabricantes fazem isso e chamam essa adaptaçãozinha de componente DNP. Outro motivo bastante comum é em radiofrequência. Os valores dos componentes podem mudar conforme a frequência de aplicação ou simplesmente para casar a impedância conforme a aplicação. Viu? É DNP neles. Eu sempre que uso um optoacoplador da família 4N, tipo 4N21, eu deixo uma resistência DNP entre a base e o emissor para diminuir a sensibilidade. Conforme a aplicação, podem entrar ruídos via LED. Então, diminuindo a sensibilidade, diminua a chance desses ruídos se propagarem para o restante do circuito. Na maioria das aplicações, não é preciso montar essa resistência, mas já me livrei de muita interferência montando essa DNP. A resistência em série com o LED desse circuito também é um caso típico de DNP. O valor muda conforme a aplicação. Se ligar no microcontrolador alimentado com 5 volts, a resistência deverá ter um valor ao redor de 220 ohm. Se ligar num circuito alimentado com 12 volts, o resistor deverá ser de 1 kΩ e assim por diante. Viu? Mais uma aplicação do DNP. Outro componente DNP muito comum é o capacitor no pino de controle do 555, ou pino 5. Sempre deixe um DNP na placa de circuito impresso para a montagem desse componente, mesmo que no diagrama ele não conste. Na maioria das vezes ele pode ficar de fora, mas dependendo da frequência, do fabricante, do tipo, sem ele você vai ter problemas. Os componentes DNPs também são muito usados nas entradas dos conversores analógicos digitais, como as entradas analógicas do Arduino. Os valores das resistências do divisor de tensão podem mudar conforme a tensão que está sendo medida. Assim, fica um circuito fácil de adaptar conforme a aplicação. Viva o DNP! Uma outra aplicação do componente DNP é para testar circuitos. Imagine que o fabricante projetou todo o circuito, mas tem dúvida se, depois de tudo montado, o circuito não vai sofrer algumas interferências. Você já deve ter passado por isso. No simulador funciona que é um mar de rosas, mas ao montar... Então, para se prevenir, o fabricante deixa esses DNPs estrategicamente colocados para serem montados se algo der errado. Afinal, a eletrônica não é uma bruxaria, mas também não é uma ciência tão exata assim. Isso é comum porque, para adiantar o projeto, as placas são encomendadas logo após a simulação dar certo. E quando chegam, os testes são feitos. Então, com os componentes reais montados na caixinha, tudo pode mudar. Aí, se for preciso, os componentes DNP são montados, mas só se for preciso.
Agora você já sabe o que significa DNP. Se fosse inventado pelos brasileiros, eles iam dizer lá fora que era uma gambiarra. Aí bota um nome bonitinho e pronto. Esse é um novo componente. O bom disso tudo é saber que às vezes eles também têm que dar um jeitinho para fazer as coisas funcionarem. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!